Oi, gente! Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao Quinta de Luz. Seja bem-vindo ou bem-vinda também quem estiver chegando agora pela primeira vez. Eu sou Júlia, trabalhadora da casa, e tô aqui pra gente conversar um pouquinho hoje sobre um tema que eu achei muito legal, sobre a importância das pausas. Ó, como é importante, né? Se eu saísse aqui falando destrambelhada, vocês não iam nem conseguir acompanhar o meu raciocínio. Não iam nem conseguir ir junto comigo nessa conversa. Tô falando só, mas na certeza de que vocês estão me escutando. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, cada um capturando aquilo que é importante para si. E eu também aqui, falando o que de alguma maneira considero importante, a partir das minhas experiências no meu tempo. A gente vive num mundo hoje em que a gente é exigido a corresponder a um monte de expectativa. A maioria delas que não foram nem criadas por nós. Na verdade, a maioria delas criadas por ninguém sabe quem. Porque boa parte delas fazem parte das fantasias. Elas não são nem reais. Ninguém criou essa expectativa. E a gente fica nessa fissura louca, né, de ser eficiente, de ser eficaz, de corresponder a um padrão, de andar mais rápido do que o ponteiro do relógio, porque tempo é dinheiro. Ixi, complicado, né? Quantas vezes a gente se pega pensando, não, vou fazer logo isso porque eu já adianto. Eu vou fazer logo isso porque eu não perco tempo. Quando é que a gente perdeu a capacidade de olhar para as experiências como sendo preciosas em si e que o tempo dedicado a elas, ao invés de ser gasto, é utilizado, é usufruído, é gozado da melhor forma possível? Quando foi que a gente esqueceu de reservar tempo para o nosso lazer, para o nosso prazer? Quando foi que a gente se afastou daqueles que são os nossos valores intrínsecos, aqueles valores que fazem a nossa vida valer a pena? Quando foi que a gente esqueceu de fazer as escolhas que reverberam no nosso coração e que fazem a gente abrir sorriso? Pausa. Um gole no café. É importante a gente ter condição de parar, às vezes. Parar para serenar o coração. Parar porque a nossa mente não consegue ficar concentrada tanto tempo. Parar, dar pausa, para que a gente possa respirar. Para que assim a gente possa apreciar o mundo como ele deve ser apreciado. Como terreno de experiência. Como território ainda não descoberto, mas cheio de tesouro. Por acaso, quando a gente era criança e brincava de caça ao tesouro, alguém já conseguiu chegar no tesouro sem seguir todas as pistas? Por acaso vocês já viram borboleta voar sem que esperasse o tempo de ser casulo, para que pudesse romper a crisálida e aí abrir as belas asas e sair voando? As pausas são organizadoras. Talvez, quando a gente pensa na marcação temporal, a gente não consiga perceber. O relógio não para, né? Ele vai tum, 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 de segundo em segundo construindo as horas. O tempo não para. Ele tá passando o tempo todo. Mas a gente escolhe como a gente atravessa ele. Na noite de 31 de dezembro, a gente conta, né? Faz a contagem regressiva de 10 para 1 e grita Feliz Ano Novo. Parece não ter pausa, mas esses 10 segundos são o tempo da nossa pausa, uma pausa compartilhada para celebrar o ano que passou e para, com expectativa de esperança, receber o novo ano. A gente tem vivido tempos de autoexigência, a gente tem vivido tempos de cobranças, de reinvenções, agora que a gente está começando a voltar a uma vida normal, pós-pandemia,
que ainda está, né, engateando, né, nesses novos modelos de vida pós-Covid-19, a gente aprendendo a lidar com tudo isso. Os trabalhos foram reinventados, muita coisa se reconfigurou, tanta coisa está diferente. E o que é que a gente tem feito com o nosso tempo? O que é que a gente tem feito para respeitar o limite do nosso corpo, o limite da nossa mente? Tu tens parado? Parado para apreciar a vida? Tu tens parado para refletir sobre o filme que assistisse? Tu tens parado para questionar? Tu tens parado para pensar em nada, para fazer nada, para coçar a barriga, para descobrir desenho em nuvem? Tu tem parado para chorar? Tu tem parado para sorrir? Tu tem parado para apreciar as tuas plantas, os teus familiares? Eu nunca vi prato que se cozinhasse sem ir pro fogo. Eu nunca vi bolo que assasse sem ir pro forno. Precisa de pausa para esfriar, pra gente comer. Precisa de pausa também aquele intervalinho entre o sono e o acordar. Quando o despertador toca e a gente desliga ele, mas fica meio aéreo ainda. A gente precisa tomar uma respiração e se apropriar do nosso corpo. Assim como também, quando a gente está na erraticidade, quando a gente desencarna, é um período de pausa para organizar as experiências que tivemos na última vida encarnados. Aí a gente resgata um monte de coisa, a gente faz as nossas apreciações, a gente vê, eita, esqueci disso, ó, não dei conta de melhorar nisso, fiz essa besteira. E aí a gente lembra, a gente tem tempo. Nós somos eternos, espíritos que vêm, que vêm, que vêm, que vêm de novo e de novo, sem pressa. Porque a pressa faz com que a gente esqueça de olhar para o lado e reconhecer a beleza. Faz com que a gente esqueça de olhar para o lado e reconhecer também aquilo que a gente não quer mais se aproximar. Na pressa termina que vai tudo num bolo só. E a gente perde a chance de construir algo que seja mais condizente com quem somos agora. Tudo que é apressado sai meio troncho. No trabalho também. No trabalho também a gente precisa ter paciência para construir, a partir do investimento do nosso tempo, a possibilidade da gente ter pausas de descanso. Isso já está lá no Livro dos Espíritos. Vou pegar aqui para ler para vocês. Capítulo 3 da parte 3. Limite do trabalho. Está no capítulo da Lei do Trabalho. E aí fala o limite do trabalho. A pergunta é a seguinte. O repouso, sendo uma necessidade para quem trabalha, não é também uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos é: sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência para que esta se eleve acima da matéria. Veja só. Nós somos espíritos vivendo uma experiência encarnada. E a gente, enquanto espírita, muitas vezes tende a dizer: ah, não, vamos sair daquele discurso de que só se vive uma vez, porque a gente vai reencarnar para ter muitas outras experiências de vida. Mas se a gente parar para pensar bem, só se vive uma vez cada experiência de vida. Eu só vou ser essa Júlia nesse espaço de tempo, nesse círculo social, essa vez. Em outros momentos, quando eu retornar, eu vou ter outras tantas experiências, assim como já tive em outros momentos que já estive aqui. E é preciso pausas para apreciar, para crescer. Quando a gente está assistindo uma orquestra,
Talvez uma das coisas que chame mais atenção, pelo menos pra mim, é o momento da marcação temporal do prato, né? Pou! Que é uma marcação de pausa, uma pausa ativa. Dá um choque, assim, treme a gente todinha. Toda partitura tem suas pausas, toda história tem suas pausas. Até Chapeuzinho Vermelho parou lá no meio do bosque pra comer os doces da vovó. O lobo, antes de assoprar a casa dos porquinhos, toma uma pausa pra tomar fôlego e conseguir soprar com mais força. Os porquinhos tomam uma pausa pra pensar e bolar o plano que vão fazer. E o mais importante, gente, nem toda pausa precisa ser interpretada como um momento hiperprodutivo. A pausa pode ser só para descanso mesmo. Porque já viram gente que vai viajar e faz tanto planejamento para a viagem, faz tanto roteiro, tanta programação, tanto isso, tanto aquilo, que mais se cansa do que descansa? Cada um escolhe seus jeitos de fazer, óbvio. Mas, ó, minha camiseta tem um sorvete. Porque, bom, um sorvete não resolve tudo, mas uma pausa para tomar um sorvete e apreciar antes que ele derreta, tirando o tempo para usufruir do sorvete, melhora um monte de coisa, não melhora não? A gente tá aqui juntos, nesse momento, para construirmos juntos melhores formas de sermos nós mesmos e de sermos grupo. A gente tá caminhando cada um no seu tempo. E algumas horas a gente vai se encontrar nesses momentos de pausa. Vai coincidir. A minha pausa vai coincidir com a tua e a gente vai poder compartilhar isso. Assim como o meu aceleramento em outras horas vai coincidir com o aceleramento de outra pessoa. É respeitar quando o nosso corpo pede para parar. Respeitar quando a gente sente que já deu, porque o limite do nosso corpo e da nossa mente é o limite que deve ser respeitado. A vida não deve requerer grandes esforços. Abdicações, sim. Concessões, sim. Investimentos, sim. Dedicação, sim. Esforços, não. Esforços a gente faz em situações pontuais. Quando a gente dedica a algo mais profundo e usa a nossa reserva. Aquilo que está lá guardado para uma situação de necessidade. Aí sim. Mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, a gente não deveria aceitar como natural o desgaste. O repouso faz parte da vida. A pausa faz parte do bem viver. Compartilhar momentos, parar para comer uma fatia de bolo, olhar um quadro, escutar uma música. Cada um vai ter o seu jeito de fazer. Tem gente que faz, eu vou aproveitar qualquer instante que eu tenha para me encher de informação, porque eu não posso perder tempo. Eu preciso aprender, eu preciso ser melhor. Enquanto eu estiver dirigindo, eu boto um podcast. Enquanto eu estiver tomando banho, eu boto um vídeo no YouTube para ficar lá falando e eu escutando. Enquanto eu tô lendo alguma coisa ou produzindo alguma planilha, escrevendo alguma coisa, eu boto outra coisa para ficar passando. Essa hiperestimulação e esse hiperacesso a informações tá afastando a gente do nosso contato com o que é mais íntimo em nós, com o que é mais precioso, que é a escuta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a escuta das sensações do nosso corpo, das impressões que os outros e que o ambiente provocam em nós. A gente não consegue ficar sem pensar. Essa não é uma das faculdades humanas.
Às vezes a gente tá com o pensamento acelerado, parece que tá tagarelando, né? E aí a gente pensa, vou meditar. E no movimento de autoexigência, pensamos que meditar significa esvaziar a cabeça. Quando a tua mente estiver tagarelando, deixa ela tagarelar. Sabe aquela música que fala da Emília, né? Da boneca Emília? E tagarelou, tagarelou a falar. Bom, deixa a mente tagarelar. Só não se concentra em nenhum dos pensamentos. Deixa eles irem. E a partir do momento que esse fluxo for contínuo, vem a sensação de serenidade. Porque a serenidade não é a tranquilidade absoluta, não é o nada. Mas é a boa lida com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas sensações. E isso só é possível se a gente é capaz de parar um pouquinho, tirar uma pausa, tomar uma respiração e estarmos com nós mesmos. Para finalizar a nossa conversa, eu vou trazer uma fala de Joana de Ângeles, que ela fala sobre a nossa saúde, né, física e mental. E ela diz assim: no teu programa de saúde física e mental, inclui o repouso como necessidade prioritária. Cuida, porém, do que farás com o recurso repousante. Aproveita a ocasião para descobrir-te, conhecer-te melhor e identificar o que, em verdade, te é indispensável. Reconhecer o que, em verdade, te é indispensável. Selecionando com rigor aquilo de que necessitas para uma vida saudável, abandonando ou dando menor valor aos demais. Repouso sim, com ação edificante. Com ação edificante, gente, com relação a nós mesmos. As nossas vidas, as nossas escolhas e com a lida com as consequências de todas elas. Que cada um de nós possa, no seu íntimo, perceber o que faz sentido para si. Seja fiel a você, ao seu tempo e ao seu tempo de descanso. Por hoje a gente vai parar por aqui. Mas antes, mais uma pausa, mais um gole. Sempre dá tempo. Ninguém precisa correr. Serena o teu coração e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.